Boa tarde, tia Mayra. Eu sou Mário Daniel e hoje eu vim apresentar um trabalho da matéria de gestão ambiental. O trabalho é basicamente sobre os padrões da qualidade ambiental e sobre os instrumentos de gestão ambiental. Bom, antes de falar sobre os instrumentos de gestão ambiental, eu vou falar resumidamente sobre o que é a gestão ambiental e como ela pode ser executada. A gestão ambiental, ela é a organização, é o entendimento, é a interpretação, é a regulamentação do meio ambiente. E ela pode ser executada pelo governo em nível federal, estadual, municipal, pode ser executada pela sociedade civil, sejam ONGs, instituições de caridade, podem ser executadas por empresas como Coca-Cola, Ambev, qualquer uma dessas. E os instrumentos de gestão ambiental, eles são ferramentas que auxiliam no planejamento e na operação de tudo isso que eu falei, de todos esses conceitos, tanto no pensamento, quanto na interpretação do meio ambiente, quanto no entendimento, quanto na organização. Os instrumentos de gestão ambiental são utilizados para planejar e para executar todos esses conceitos. Bom, e o instrumento de gestão ambiental que vamos explicar é o padrão de qualidade do meio ambiente. E basicamente, bem resumidamente, o padrão de qualidade do meio ambiente são normas implementadas para medir e controlar a qualidade do ambiente. Eles garantem que os limites aceitáveis para a saúde humana ou para a saúde dos ecossistemas não sejam ultrapassados. Basicamente, eles garantem que as atividades humanas não interfiram negativamente no meio ambiente. Alguns parâmetros importantes para avaliar a qualidade do ar são: partículas em suspensão. São partículas sólidas ou líquidas presentes no ar, cujo o diâmetro é inferior a 2,5. Elas podem ser emitidas por fontes naturais, como poeira do solo, como emissões de veículos industriais, e têm um potencial para causar problemas respiratórios e impactos na saúde humana. Dióxido do enxofre é um gás incolor e com odor plugênitos, principalmente emitido por algumas queimas de combustíveis fósforos no CO2, que pode levar à formação de chuvas ácidas, prejudicando tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas. Parâmetros físicos: cor, turbidez, sabor, odor, temperatura. Parâmetros químicos: pH, alcalinidade, acidez, dureza, ferro, manganês, cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, micropoluentes orgânicos e inorgânicos. Parâmetros biológicos: organismos indicadores, algas e bactérias. Os requisitos da qualidade da água em função do abastecimento doméstico são os seguintes: isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde, isenta de organismos prejudiciais, adequado para serviços domésticos, baixa agressividade e dureza, esteticamente agradável, ou seja, baixa turbidez, cor, sabor, odor, ausência de micro-organismo. Ao ponto que alguns parâmetros são responsáveis por medir a qualidade sonora em alguns ambientes. Alguns desses parâmetros são: nível de pressão sonora. Esse nível de pressão sonora é medido em decibéis e ele serve para identificar a qualidade sonora em determinado ambiente, se o som é alto, baixo ou silencioso. Frequência. Frequência é a taxa de ondas sonoras que oscilam. A percepção em diferentes tons no ambiente, se os sons são agudos ou se os tons são graves. Tempo de reverberação.
é o tempo de duração do som no ambiente e é medido em segundos. Tempo necessário para que o som diminua a energia e a intensidade após ser propagado. Eco. Eco é o reflexo do som no ambiente. Ele é a percepção atrasada do som original. Afeta a clareza e a qualidade do som. Ruído de fundo. Ruído de fundo é o som indesejado no ambiente, que, por exemplo, pode ser o som de carros e tudo que afeta a qualidade original e desejada no ambiente. Frequência de oitavas. São diferentes frequências presentes no som. Faixas de frequência identificadas. Quais frequências são os mais proeminentes? Perturbação de sono. Perturbação de sono são aqueles sons indesejados que afetam a qualidade de sono e a qualidade de descanso de uma pessoa. Um outro parâmetro de qualidade ambiental é a qualidade do solo. A qualidade do solo depende de outros atributos, sendo eles a sua textura, a sua profundidade, a capacidade de armazenar águas e nutrientes, também temos a quantidade de matéria orgânica desse solo e também a atividade biológica do solo. Agora a gente vai mostrar alguns desses atributos do solo, começando pela profundidade. A profundidade é nada mais nada menos do que a própria profundidade do solo, e ela pode ser rasa, quando ela é menor do que 50 centímetros, ela pode ser pouco profunda, de 50 centímetros a 100 centímetros, ela pode ser profunda, quando é de 100 a 200 centímetros, e muito profunda, maior do que 200 centímetros. Também nós temos a capacidade de armazenar água e nutrientes do solo. Para isso aqui a gente vamos demonstrar na prática como funciona, e é basicamente a capacidade que a água tem em prender as moléculas de água e nutrientes que ficam presos nela. E depende muito da textura do solo. Vamos colocar aqui. Como você pode ver, a água vem e ela está sendo filtrada pelo solo. Bom, aqui não está saindo, isso significa que os poros dessa terra, eles são muito fechados. Por isso a dificuldade em reter a água. E é isso que caracteriza a absorção de nutrientes, a capacidade de absorver os nutrientes do solo. Aí também nós temos as texturas do solo, que são as características físicas do solo, que descreve a distribuição das dimensões das partículas de parte mineral e da parte da matriz do solo com base no seu diâmetro eficaz. Nós temos também a atividade biológica do solo, que são basicamente os organismos que agem naquele solo, fazendo atividades biológicas, atividades químicas, e que também estabelece relações metabólicas celulares. E também nós temos a quantidade de matéria orgânica, que nesse caso seria basicamente os organismos que habitam aquela terra e que está diretamente relacionada à atividade biológica do solo. E também a gente pode, a quantidade de matéria orgânica ajuda na avaliação da textura do solo, que é até 15 gramas por diâmetro cúbico, para solos arenosos, entre 16 e 30 gramas por diâmetro cúbico para solos de textura média e de 31 a 60 gramas de diâmetro cúbico para solos argilosos.